E vem conferir a crítica da terceira temporada de Kanojo Okare Shimatsu. E eu assisti a terceira temporada de Kanojo Okare Shimatsu. Eu gosto bastante de Kanojo, porque eu acho que ele é um anime que consegue trabalhar bem um tema que eu gosto bastante, que é o tema do romance, o gênero do romance de modo geral. Apesar de ser um anime cheio de clichês, eu acho que eles conseguem utilizar bem esses clichês ao longo da obra, com boas personagens femininas. Mas até eu que gosto da obra, achei essa terceira temporada a mais fraca das três. E eu achei fraca por vários motivos, e um deles seria pelo potencial desperdiçado que eles apresentaram no final da segunda temporada e que iria ser o enredo dessa terceira. Que seria, a Chizuru finalmente vai protagonizar um filme. E vai protagonizar um filme que o Kazuya vai fazer independentemente. Vai conseguir fazer uma arrecadação e através dessa arrecadação vai conseguir fazer com que ela tenha seu filme próprio. Ela apareça numa tela grande, que é o seu grande sonho. E mais do que isso, fazer com que a sua avó, que a gente conhece desde a primeira temporada, consiga ver ela na tela grande. Essa premissa chamou muito minha atenção, porque assim você ia colocar mais esses dois mais perto um do outro, para desenvolver mais o romance deles, para fazer com que eles deem um passo a mais na relação deles, algo que eu acho que precisava acontecer. Mudam eles de cenário, trazem uma temática nova, e uma temática que normalmente o gênero de romance não consegue trabalhar. Os bastidores de um filme, como os bastidores de ser alguém famoso, até isso poderia trazer. E a temporada tinha um potencial de trabalhar tudo isso, mas eles não conseguiram trabalhar de uma forma completamente decente tudo isso. Foi uma temporada que eu não achei ruim, achei ela até acima da média, gostei e me diverti assistindo. Mas eu falei que ela é mais fraca, porque esse potencial que eu tô falando que a temporada tinha como um todo, eles não conseguiram desenvolver. Essa ideia de bastidores, mais de um filme independente, que seria algo diferente e inovador até para um gênero que tem muita repetição, eles acabam trabalhando muito pouco. No sentido de como vai desenvolver o casal, também não é das melhores formas possíveis. Essa temporada tem uma coisa muito boa que a gente conhece mais da Chizuru. A Chizuru é um personagem muito interessante, eu gosto muito do desenvolvimento dela, eu gosto muito de como a gente que está assistindo consegue entender a dor e o sofrimento que ela tem desde a primeira temporada, e aqui fica mais forte, porque fortalecem mais a relação dela com a avó dela. O problema desse casal seria mais o Kazuya, porque ele é um péssimo protagonista. Desde a primeira temporada eu não gosto dele como protagonista. Eu não acho ele um personagem péssimo, mas as personagens em volta dele são tão mais interessantes que ele acabando sendo um protagonista fraco. Ele, nessa temporada, colocam ele na frente para ele ser alguém que está se lutando por aquela menina, está fazendo tudo para deixar ela feliz, para cumprir sua promessa. E isso, obviamente, era muito legal. Isso era para fazer com que o personagem cresça. E nesses pontos, ele até cresce um pouco. Mas o problema é que ele é tão desinteressante, ele é um personagem que as atitudes dele acabam incomodando tanto em alguns pontos, que faz com que ele seja um protagonista difícil de se gostar. Ele não é chato, ele não é aquele protagonista que você não quer ver na frente, mas ele é um personagem que é muito difícil, o público, pelas atitudes que ele tem, criar uma relação. Mesmo que ele seja um clichê do gênero que esse personagem dele eu ainda acho que poderiam trabalhar melhor nesse ponto que a série tá. A gente tá na terceira temporada, ele já passou por muitas coisas, tá na hora do personagem evoluir. E aí entra o outro problema. Já que a Chizuru é muito bem desenvolvida nessa temporada, é muito interessante conhecer mais dela, ver mais a visão de mundo dela. Por outro lado, ele acaba não dando passos a mais. O roteiro não dá mais passos pra ele. Então a partir daí, o casal parece que não adianta o seu relacionamento. Eu acho que chega um ponto da obra onde eles precisam estar juntos. Eles precisam pelo menos começar a namorar, alguma coisa assim, pra obra meio que mudar, trazer um elemento novo, um fato novo. Aqui a gente já daqui a pouco uma quarta temporada, onde a gente não viu eles ainda juntos. Então vai ficar repetindo esse plot, essas mesmas piadas que estão desde as temporadas passadas, que até funcionam bem, mas às vezes ficam um pouco repetitivas. Então esse é o ponto dessa temporada. Ela consegue fazer tudo que as outras temporadas fez bem, só que eu acho que alguns pontos já ficaram um pouco repetitivos. Algumas narrativas que eles apresentam já precisam dar um passo a mais. Eu acho que é aqui que vira esse grande problema pra mim, que faz com que essa temporada não seja tão boa como ela poderia com o potencial que ela tem. Óbvio, eu gosto da animação, eu gosto dos traços e como realmente faz com que os personagens pareçam dê uma vida a mais para elas. Elas têm boas características. Para esse tipo de animação, funciona bem a animação. As cores, o visual dos personagens, faz com que elas sejam marcantes.
Mas aí entra outro problema, que seria, as personagens secundárias dessa temporada foram jogadas de lado, para dar mais espaço pro casal principal. E aí eu acho que vive um problema, porque as personagens secundárias aqui também são muito do que dá vida para essa obra. Eu senti um pouco de falta disso. Ainda introduziram uma personagem nova, eu fiquei pensando, com tantos personagens já nesse catálogo que vocês têm, vão introduzir mais e mais personagens, eu acho que alguns vão ficar sendo jogados de lado. E isso acontece um pouco aqui. Óbvio, tem uma boa animação, a história ela é bem contadinha ao longo dos episódios, é legal assistir como eles vão desenvolvendo toda aquela relação, e a Chizuru é muito bem desenvolvida. A trama dela principal e os subplots dela acabam fazendo com que a temporada seja uma temporada acima da média e gostosa e divertida de assistir. Mas é inegável que eu esperava muito mais de uma terceira temporada. Concluindo, a terceira temporada de Kanojo Okara Shimatsu tinha um potencial para ser muito melhor do que ela foi. Foi como eu falei, ela não é uma temporada ruim, ela entrega tudo muito bem feito, de uma maneira decente. Consegue entregar muito bem o desenvolvimento de algumas personagens, coloca uma boa cenas de comédia que já funcionavam antes, aqui mais uma vez, a história vai se desenvolvendo de uma parte boa, e principalmente a Chizuru como uma protagonista total da temporada, onde a gente consegue ver mais da personagem e ver o desenvolvimento dela, funciona bem. O problema dessa temporada é que parece que eles ainda estão presos em muitas coisas que é repetição de outras temporadas. Algumas piadas já ficaram muito repetitivas, alguns plots eu acho que precisam dar uma andada a mais, senão com o tempo esse anime vai parecer algo que tá ficando arrastado, e isso pode virar um problema para um anime que tem um potencial grande. Isso sem contar que apesar de ter uma boa animação, uma boa trilha sonora e personagens interessantes, alguns personagens foram jogados muito de lado e eu senti falta deles aqui. E por isso que eu fecho a terceira temporada de Kanojo Okara Shimatsu com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Kanojo Okara Shimatsu? Você gostou da terceira temporada? Você não gostou? Qual nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.